Olá a todos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no grupo familiar para um momento com Deus. Vamos refletir na palavra, estamos aqui com estes irmãos todos para compartilharmos a palavra e para conversarmos acerca dela. Hoje, em especial, temos aqui o nosso líder, o pastor Rico Monteiro, que é ele que nos vai abençoar neste grupo familiar e neste momento com Deus. Então, desde já, vou passar a palavra ao nosso líder. Amém. Boa noite a todos, aos presentes e aos que estão por trás da câmara. E queria ter uma palavra de oração para darmos início à nossa reunião. Amém? Graças te damos, Pai, pelo privilégio de termos estar aqui juntos nesta casa, sentados à mesa, para comer o nosso alimento espiritual, que é a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração e que o nosso coração esteja aberto para Ele, para que nós possamos crescer no conhecimento e na fé. Esse é o desejo do nosso coração em nome de Jesus, e a nossa petição para Ti, hoje e sempre, será esta: usa-nos para a Tua glória. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Ora bem, eu esta noite venho falar-vos acerca de fé. E queria que todos nós partilhássemos. Vocês não estão aqui só para ouvir uma mensagem, e os irmãos lá em casa também, e foi principalmente também pensando neles que eu escolhi trazer este tema. Não foi Deus que me disse para trazer, escolhi este tema para trazer, porque eu considero que o tema da fé é um tema super importante para nós, porque sem fé é impossível. A única forma que nós temos de agradar a Deus é viver por fé. E a fé não é uma capacidade do ser humano, a fé é um dom de Deus. Não é? E eu queria começar por lermos Hebreus 11, que são escrituras que nós consideramos clássicos da fé. E queria partilhar convosco algo que veio ao meu coração e queria que vocês ou concordassem ou não, e depois vamos falar acerca do tema, porque é este desafio que eu trago para vocês. Eu considero que a fé não é uma crença, não é? A fé não tem nada a ver com crença. Porque, na verdade, se a fé fosse uma crença, então os demónios também eram crentes, não é? A Bíblia diz que eles creem. Então, a fé não tem nada a partir daí, não tem nada a ver com crença, porque os demónios não têm fé, não é? E então, em Hebreus 11 diz assim: ora, a fé, eu estou a ler o versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, daquilo que esperamos, e a prova das coisas que se não vêem. Pois por meio dela, ou seja, através dela, os antigos receberam ou alcançaram bom testemunho. E depois começamos a ler que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, ou seja, as coisas visíveis foram criadas a partir das invisíveis. Ora, isto não é capacidade do ser humano. É muito, não está é muito. Ainda não está lá. Então eu espero. Eu espero. Já lá estão? Já estão. Então vou ler outra vez. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, tudo o que é visível foi feito daquilo que é invisível. E depois diz assim: pois nós, por meio dela, pois foi por meio dela que os antigos obtiveram testemunho. Começa o 3. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Portanto, primeiro está o invisível e depois está o visível. Exato. E é bom nós começarmos a compreender isto, porque isto não tem nada a ver com crença. A crença é uma projeção do meu desejo, esperando que Deus o cumpra. Exato. Isso é uma crença. A crença é desenvolvida por mim. A fé é produzida por Deus. É completamente diferente. São dois sentidos completamente opostos. Exato. Então fé não tem nada a ver com crença. Não. Eu posso crer sem conhecer, mas a fé não. A fé diz que não me dá entendimento, ou seja, eu conheço as coisas e entendo as coisas por revelação. Exato. E essa é a base da nossa fé. Querem ver como é bonito? É assim. Pela fé entendemos, portanto a fé dá-nos entendimento. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim.
Pela fé, ele foi, ou seja, estamos a ver que a fé nos leva a agir. Pela fé, diz aqui, pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Depois diz assim o versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha que agradado a Deus. Ora, isto era impossível sem fé. E diz assim, sem fé é impossível. Repara uma coisa, a Bíblia é clara, é clara. A minha crença, a minha devoção, não é isso que agrada a Deus. Estão a ver? A crença, eu posso ser um crente, digamos assim, não é? E a minha crença, eu creio em Deus. Os demónios também creem, portanto estamos em igualdade de circunstâncias. É só para vocês entenderem que a fé não tem nada a ver com crença. Exato. Não. A fé tem a ver com conhecimento e não com crença. Exato. Eu posso crer que o Paulo é uma boa pessoa, mas eu não confio nele. Eu não confiar nele. Porquê? Porque eu não o conheço o suficiente para confiar nele. Claro. Exato. Estão a ver? Estão a ver? E então diz assim, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E repare, a fé é um dom de Deus. Não é uma capacidade minha. É um dom de Deus. Então, Deus dá-me todas as condições para eu viver por forma a agradar-lhe. Exato. Então eu começo a compreender uma coisa. A fé é um dom que Deus me dá para eu o servir. E não para eu me servir dele. Exato. É isso mesmo. É verdade. Sim. É isso. E diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Isto é a crença. Eu aproximo de Deus porque eu creio que ele existe. E depois, que ele recompensa os que o buscam. Repare, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é por eu crer nele e por eu me aproximar dele que eu tenho fé. Exato. Nada disso. A fé se manifesta pela forma como eu vou andar com ele. É isso mesmo. Porque a fé é um estilo de vida. O justo pela sua fé viverá. Exato. Então nós entendemos que isto é sentir no meu coração trazer esta palavra por isto. Por tirar da cabeça das pessoas que a fé é um dom. A fé não tem nada a ver com crença. Se a fé tivesse a ver com crença, os católicos estavam certos. Porque eles desenvolvem a crença nos santos, desenvolvem a crença nas imagens, desenvolvem a crença a partir da idolatria, desenvolvem a crença ao ponto de andarem de rastos, querendo que isso agrada a Deus, quando na verdade a Bíblia nos mostra a todo o tempo que isso não agrada a Deus. Agradou a Deus a enfermar a Jesus Cristo, porque Ele tinha o plano. Mas hoje eu não preciso de sacrificar coisa nenhuma, mas fazer da minha vida um sacrifício vivo, como Paulo dizia, ou seja, eu devotar-me aos outros. Exato. Então a fé é uma capacidade que Deus me dá para eu ser útil para os outros. Claro. Porque a fé não é uma fé retributiva. Eu não vou estar a fazer bem a ninguém na esperança de ser ressarcido do bem que faço. Não. A fé não tem nada a ver com isso. É isso. A fé tem a ver com... Até porque reparem o seguinte. Eu quando estava a ler as Escrituras, eu fui levado a pensar desta maneira. Nós oramos uns pelos outros. Oramos ou não oramos. Exato. Mas nem tudo o que a gente ora acontece. Ou acontece. Não. Não acontece. Bom. É da vontade de Deus curar todos, é ou não é? Mas porquê é que Deus não cura todos? E quando é que nós sabemos que Deus cura? Pois. Ou quando é que nós sabemos que Deus não cura? Não sabemos. Só Ele é que sabe. Sejam honestos. Só Ele é que sabe. Hã? Só Ele é que cura. Pronto. Então aí, para nós estarmos inseridos no plano de Deus, só podemos fazer pela fé. Exato. Só podemos fazer pela fé. E quando fazemos pela fé, nós temos a certeza de que as coisas vão acontecer. Exato. A crença, não. A crença, vamos ver se dá. É mau orarmos uns pelos outros? Não. A Bíblia nos exorta, porque aí manifestamos o amor de uns para com os outros, o cuidado de uns para com os outros. Mas toda a nossa oração em favor dos outros tem que terminar sempre da mesma maneira. Senhor, mas seja feita a tua vontade e não a minha. É isso. Porque por vezes nós estamos a orar por uma pessoa
que Deus tem um plano para ela e nós estamos a orar no sentido contrário ao plano que Deus tem para ela. Exato, É tão exato. simples quanto isto. É verdade. E isto não tem nada a ver com falta de fé, irmãos. Nada disso. É verdade. Nós às vezes é que agimos de uma forma de crença pensando que estamos a exercer fé. Mas não. Porque a fé é uma expectativa, a crença é uma expectativa que eu crio. A fé não. A fé já é uma certeza que Deus coloca em nós. Por isso é que eu digo, quem vive por fé não corre riscos. Pode passar por problemas, por tribulações, por dificuldades. Claro. Mas Ele sabe. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então Ele está a dizer, ainda que eu ande. Portanto, a fé não evita os problemas. A fé é a garantia de que não estamos sós e de que o plano que Deus tem para nós se vai cumprir. Qual é o plano? Só sabemos por revelação. É isso. Então, não é uma capacidade do homem. Não. Olha, então não sei, ponha fé para isto, ponha fé para aquilo, ponha fé para o outro. Nós vamos ler a Bíblia e nós vamos ver como é que a fé opera. Os irmãos vão ler o Hebreus 11, claro que não temos tempo aqui para ler o Hebreus 11 todo, não é? Eu não vejo aqui heróis de fé. Eu vejo aqui homens usados por Deus. Exato. E eles alcançaram um bom testemunho, porquê? Porque tudo aquilo que Deus dizia eles faziam. Exato. E aí é o segredo da fé. É isso O mesmo. segredo da fé está na obediência, à vontade dele. Eu dou uma instrução ao Davi, ok? Vamos dar um exemplo. Eu dou uma instrução ao Davi. O Davi pensa e diz assim, não, eu não acho melhor não fazer assim, vou fazer de outra maneira. A partir do momento em que ele se desvia da minha direção, a responsabilidade é dele. Claro que é. É Com verdade. Deus é igual. É isso mesmo. Nós temos em mente o naufrágio do apóstolo Paulo, não é? Paulo, quando sofreu o naufrágio, ele chegou a desesperar da própria vida. Ou seja, ele não desenvolveu nenhuma crença para se salvar. Não. Ele disse, não, eu estou aqui no barco, eu não fiz nada para estar aqui, isto é plano de Deus. Mas o que é certo dessa vida é que, enquanto seres humanos, nós passamos por tribulações e sentimos as tribulações. Não vamos dizer que pela fé está tudo bem. Não, é verdade. Isso é uma linguagem que é usada pelo neopentecostalismo, que é uma coisa estúpida. Exato, Coisa estúpida. Não tem nada a ver com nada. Exato. Nós temos é que desenvolver isto. Não, eu vou orar a Deus para saber qual a vontade dele. E quando eu vou orar a Deus, buscar a vontade dele, a resposta que Deus me dá, vai gerar em mim fé. Ou seja, vai gerar em mim a certeza de que aquilo que ele me disse vai acontecer. Claro. E isso me estabelece. Por isso é que a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento. É um fundamento, é um alicerce. É algo sobre o qual eu vou fazer alguma coisa. Exato. Não é algo que eu esteja à espera que aconteça. Não, eu sei que vai. Eu vou andar por fé, eu vou caminhar sobre as águas na certeza de que elas me sustentam. Claro. Ainda que seja irracional, porque a fé não tem nada a ver com o racional. A fé tem a ver com o sobrenatural. Exato. Com o sobrenatural. E a palavra sobrenatural significa que está acima do que é natural. E então aqui a palavra é clara, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daquele que busca. Ou seja, portanto, aquela pessoa que se abeira de Deus, ela tem que ter a plena certeza de que ela não vem de mão vazia. Ela não sai de mão vazia da presença de Deus. Agora, o que é que nós temos que ter? É o seguinte, nós temos que ter comunhão com Deus, porque a Bíblia ensina que a fé, em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé é desenvolvida e a fé faz com que o Espírito de Deus, seja, o Espírito de Deus opere em mim, ou seja, eu tenho que permitir que o Espírito de Deus ministre ao meu coração, porque é Ele que me vai convencer. A capacidade de convencer é do Espírito. A Bíblia diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Portanto, a fé é a plataforma da minha salvação. Mas eu não sou salvo por ela. A fé garante a minha salvação, mas a graça é que me salva. Pela graça sois salvos por meio da fé, por meio dessa estrutura inabalável. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de mim? Tanto a graça quanto a fé. Não. Então eu não preciso de fazer nada, a não ser crer em Deus e crer na sua graça. Exato. É verdade, é isso mesmo. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé, a minha salvação já foi produzida, digamos assim, desde o coração de Deus para mim.
Exato. E então o Espírito agora diz assim, olha, se tu não mudas de rumo, estás perdido. Mas se na verdade vieres à reconciliação, porque nós temos que viver na comunhão do Espírito Santo, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Exato. A Trindade operando em nós. E é isto que faz com que a fé seja desenvolvida em nós. Certo? Assim é. E então, agora compreendo porque é que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque naturalmente, aquele que vive por fé é que vive na total obediência à palavra de Deus. E Jesus dizia, olha, eu sei que o Pai sempre está comigo, Claro. porque eu sempre faço o que lhe agrada. Exato. Então isso tem que ser, o justo viverá pela fé. Então o justo vai viver através do quê? Através da sua obediência a Deus e à sua palavra. Exato. Porque repare, cada diretriz que Deus me dá, cada promessa que Deus me dá, não sou eu que tomo posse da promessa. A promessa é que tem que tomar posse de mim. É isso. Porque eu sou convencido por ela. Digo assim, olha, Deus me prometeu, eu creio. É Acabou. isso. É verdade. E então eu vou agir em conformidade com a promessa de Deus. Exato. Então eu já fui tomado pela palavra. Certo, irmãos? Certo. Então queria ler o seguinte. Vamos ler em Hebreus 10, vamos mais à frente um pouco. Nós não vamos ter muita escritura, mas depois queria ouvir os irmãos o que é que os irmãos dizem. Perdão, Hebreus 10. Hebreus 10. É logo a seguir. É logo a seguir. É para ver se estamos atentos. É isso. Hebreus 10, o autor da carta aos Hebreus, quando ele faz o apelo à perseverança, portanto esta carta foi escrita ao povo disperso, à diáspora, não é? E então no versículo 35 diz assim, por isso, não abram mão da confiança que têm, ela será ricamente recompensada, ela terá galardão, não é o que a vossa tradução diz? Diz assim, já está? Portanto, eu estou a ler Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam de perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, diga comigo, de modo que, quando tiverem feito, a fé é a ação. Não há fé sem ação. A fé sem ação é morta. Exato. A fé tem que ter uma ação, ou seja, eu me movo em Deus. É. Não é Deus que se move em mim, sou eu que me movo nele. Nele vivemos, andamos, movemos e existimos. É verdade. E então diz assim, por isso não abram mão da vossa confiança. Ela tem rica recompensa. Vocês precisam de perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Exato. Alcancem a promessa. A promessa me toma, mas eu tenho que alcançar. Claro. Então eu tenho que andar pela fé. Exato. Para alcançar a promessa. Eu tenho uma promessa de Deus. Como aquele canto que eu tenho uma promessa do meu Deus. Exato. Não é? Que no meu coração está guardada. Então se a promessa está guardada no meu coração, ela já me tomou. Exato. E como ela me tomou, a minha fé não move a mão de Deus, não. A fé de Deus em mim faz com que eu me mova nele. É isso. É completamente diferente. É. Porque se alguém tem que receber glória, não sou eu pela minha fé, é Deus pela sua fé em mim. E quando eu ajo em nome de Jesus, portanto, senão agiria em meu próprio nome. Claro. Não. Quando eu ajo em nome de Jesus, eu vou procurar o quê? Glorificar a Deus. Porquê? Porque eu estou a cumprir a sua palavra. Exato. É a sua fé em mim, é a sua palavra em mim e é o seu Espírito onde eu me movo. Claro. Sim, sim. É Certo? isso mesmo, é verdade. Diz assim, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, portanto, não há fé sem obediência. A Bíblia até fala da obediência da fé. Não há fé sem obediência. É isso. E a fé é a capacidade que Deus me dá para eu acreditar numa coisa que eu não vejo, mas que Ele já me prometeu. Exato. Paulo, no naufrágio, desesperou da própria vida. Exato. Entretanto, foi visitado de noite por um mensageiro de Deus, em que disse, Paulo, não temas. E o quadro da viagem mudou completamente. Claro. Confiou. A tempestade parou? Não, confiou. Não parou. A tempestade não parou. Mas o Paulo estava seguro. Porquê? Porque Deus lhe tinha dito, Exato. olha, um mensageiro de Deus, esta noite vem ter comigo e me disse, Paulo, não temas. Exato. Porque importa tu chegares a César. E Deus, por sua graça, te deu todos os que estão contigo. Claro. Portanto, a graça de Deus é extensiva a todos. Exato. Todos os que... Porque Deus não era seletivo. Não, Paulo, vão morrer todos afogados, só tu é que te safas. Não.
Deus disse ao Paulo, Paulo, Deus por sua graça, Deus deu todos os que estão contigo. Ou seja, Paulo, a partir de agora és tu que vais liderar. Agora já não é o timoneiro que não te quis ouvir, já não são os marinheiros que não te quiseram ouvir porque tu não és marinheiro, então eles agora têm que dar crédito a ti. Então o que é que o Paulo fez? O Paulo levantou-se, nós já sabemos isso, não é? Exato. Paulo levantou-se e disse, olha, não temam, porque não vai morrer ninguém. Se vocês fizerem aquilo que eu recebi de Deus, não vai morrer ninguém. Vamos lá chegar todos. O barco vai-se partir, a carga vai-se perder, mas não há uma vida que se perca. E não houve uma vida que se perdesse. Exato. Esta ação de Paulo a falar desta maneira, Paulo estava a falar por quê? Por fé. Fé. Isso é que é falar por fé. Claro. É chamar as coisas que não são como se fossem, mas que vão ser. Exato. Não é falar na esperança de ver o que se acontece. Não é falar na esperança de ver o que acontece. Não. Nós temos outros exemplos de fé, de ação de fé. Por exemplo, a fé do Pedro com o João à porta do templo. Aquele homem era colocado sempre, todos os dias, à porta do templo. A Bíblia não diz que foi no primeiro dia em que eles subiram à oração. A Bíblia não diz que foi no segundo dia em que eles subiram à oração. A Bíblia foi num dos dias em que eles foram à oração. Deus, por sua graça, usou a Pedro e João e disseram ao homem, olha, não tenho prata nem ouro. Ora, para uma pessoa falar desta maneira, é porque ela sabe aquilo que vai acontecer antecipadamente. Claro. Ora bem, É verdade. eles não tiveram ali a orar, oh Deus, faz com que este homem se levante e tal, e só depois é que foram lá orar por ele. Não. Eles nem sequer oraram por ele. Não. Eles agiram por fé. Porquê? Porque foi o Espírito Santo que os instruiu a agir dessa maneira. Eles não se armaram em campeões. Exato. Não. Eles iam à oração todos os dias e todos os dias o viam ali. Todos os dias e todos os dias o viam ali. Na esperança de quê? De colher algum dinheiro, não é? E os apóstolos não são como agora. Aqueles apóstolos eram tesos, coitados, não tinham dinheiro, andavam bolsos vazios. Aqueles é que andavam mesmo ao Deus dará, é mesmo o termo. E então eles passaram pelo templo e disseram, olha, eles apalparam os bolsos e disseram assim, olha amigo, se tu estás à espera de receber dinheiro, daqui não levas nada, nós nem para nós temos quanto mais para ti. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. O Pedro disse, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Exato. Ele estava a dizer, olha, sabes o que é que eu tenho para ti? A certeza de que a tua vida já não vai mais ser a mesma. Claro. Os amigos eram amigos, levavam todos os dias para lá. Mas a amizade deles não alterou o curso da vida deles. Não. Alimentaram uma situação. Exato. Mas irmãos, Deus quando vem à nossa vida e quando intervém na nossa vida não é para alimentar situações. Não. É para mudar completamente o quadro da nossa vida. É verdade. E então ele agarrou e tomou pela mão. Diz-me, tomou pela mão. O Pedro ainda teve cuidado de tomá-lo pela mão para dizer assim, olha, eu não estou a brincar, estou a falar assim, levanta-te e anda. E então a Bíblia diz que ele se levantou. Isto é fé. Isto é fé. Aquilo que por vezes se professa na igreja não tem nada a ver com fé. Muita gente estranha de nós não orarmos muito pelas pessoas e tudo mais e não sei o quê. Porquê? Porque a oração começou a tornar-se um ritual. É É um ritual. Vai à oração, vão à oração as mesmas pessoas com os mesmos problemas. No domingo seguinte vão à oração as mesmas pessoas com os mesmos problemas. Isso não tem nada a ver com fé. Não. Fé, eu não sei, eu creio que todos vocês provavelmente lá estavam no dia em que eu disse ao irmão Zé, para o irmão Zé orar por uma senhora que entrou lá de muletas e tudo mais. Estava, sim. E a irmã largou as muletas ou não largou? Andou ou não andou? Andou. Mas isso é um ato isolado. Isso é um ato isolado. Exato. O pastor João falou no domingo uma coisa interessante que é o seguinte. Porquê é que não há milagres na igreja? Então nós estamos a querer imputar a responsabilidade à igreja da falta dos milagres. Ora, isso é um erro crasso. Isso é um erro crasso. Porque Deus não precisa da minha fé para operar milagres. Claro que não. Não é nenhuma. Qual foi a fé da viúva de Naim? Nenhuma. Certo? Ela não esperava por isso. Irmãos, Claro. Não pediu qual é a fé do morto para ressuscitar? Nenhuma. Nenhuma. Está morto. Deus é soberano, irmãos, Deus não procura a capacidade do ser humano, não. A fé é o meio pelo qual Deus nos usa para Ele se manifestar aos outros. Claro. Ora, se é Deus que me usa para eu manifestar aos outros, Deus não me vai usar quando Ele quer, vai me usar quando Ele quer. É isso. Então não posso transformar a oração num ritual. É verdade. É isso mesmo. Certo? Sim, sim. É isso mesmo. Certo? É verdade. Porque Deus nunca vai procurar o merecedor, Ele vai procurar o necessitado.
Vocês conseguem imaginar quão injusto seria sermos nós todos pecadores e no meio da congregação estar uma pessoa necessitada de cura e Deus não curava só por causa do nosso mal? Não. Vocês conseguem ver Deus assim? Não. Isso seria uma tirania. Isso seria uma tirania. Não. Portanto, eu não concordo com isso. Claro, não concordo claro, com isso. exato. A igreja é dele e Deus opera na igreja como ele quer, quando quer e como quer. É isso. Ponto final. É verdade. E se ele se quiser revelar a nós, ele se revelará a nós. Se ele não se quiser revelar a nós, ele age por sua livre e espontânea vontade. E é verdade. Ele é soberano. Nunca eu serei pedra de tropeço. Exato. Nunca o Paulo será pedra de tropeço. Nunca o Davi será pedra de tropeço. Claro. Vocês vão de reparar o seguinte. Jesus em Mateus 23, quando fala aos escribas e aos fariseus, os escribas e os fariseus eram o quê? Pedras de tropeço. Era ou não era? E o que é que ele disse? Olha, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Portanto, eles são vossos líderes. Mas enquanto eles falarem a minha palavra, ouçam-nos e façam o que eles disserem. Claro. Mas não os tomem como exemplo. Exato. Exato, é verdade. Estão a ver? Sim. O que é que Jesus estava a querer? Separar as águas. Separar as águas. A Bíblia diz que ainda que o ímpio dê mão na mão ao justo, Deus sempre olhará para o justo. Portanto, isso seria contraproducente. Eu consideraria isso como é que eu ia dizer? Até porque na própria salvação a Bíblia diz assim, olha, onde estar dois no eirado, um só o outro fica. Exato. Portanto, quando Deus age, não vou ser eu impedimento para ele. Agora, eu posso ser uma pedra de tropeço na questão de gerar uma má consciência nas pessoas que estão à minha volta. Isso é completamente diferente. Mas se na verdade nós vivermos de acordo com a palavra, segundo a palavra de Deus, então, meus irmãos, fiquem em paz. Isso vos garanto eu, fiquem em paz. Agora, quando nós, por exemplo, a Carla, ou o Paulo, ou eu sei de uma situação qualquer da vida do irmão, e é claro que eu vou orar a Deus porque eu sinto peso pelo irmão, não é? A Bíblia, irmãos, porquê é que nós oramos uns pelos outros? Porque nos amamos. É, claro. O amor nos impele à oração. Não é obrigação. Não, é um dever. É um dever. É isso. Porque não, é uma dívida que nunca vai ser paga, é o amor. É a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis. Portanto, o amor nunca está saudável. Claro. Eu amo-te mais do que tu me amas. Não, essa dívida nunca vai estar saudada. Nunca vai estar saudada. E aquilo que me leva a orar por um irmão é precisamente o quê? O desejo de eu querer ser útil ao irmão. E então o que é que eu vou dizer a Deus? Senhor, usa-me em favor daquele irmão. É isso. Como tu quiseres. Mas eu não vou fazer nada sem que Deus diga, faz isto. Claro, exato, é isso mesmo. Porque por vezes nós queremos ajudar tanto, que vamos criar uma falsa expectativa na vida do irmão. É isso mesmo. É verdade. E depois essa falsa expectativa é gorada, as coisas não acontecem e nós, as pessoas ficam o quê? Ficam todas partidas. Claro, é verdade. Não é, irmãos? Há que ter muito cuidado com a linguagem da fé. É verdade, é. Eu lembro-me de uma situação de uma irmã contou uma história, aquela história que vocês já conhecem, por causa da gíria, do pela fé está tudo bem. O irmão pediu dinheiro ao outro, e entretanto o tempo foi passando e o irmão nunca lhe pagou, e o outro irmão foi ter com ele e disse, irmão, então quando é que tu me pagas? Ah, não, eu não lhe devo nada, pela fé está tudo pago. Ah, meu Deus. Meu Deus. Pela fé o problema está resolvido. Não, mas é. E então o irmão, com aquilo que tinha, assim ficou. Ora, essa linguagem é um erro. E Deus não vai honrar a mentira de ninguém. Claro. O Paulo não teve problemas nenhum em dizer que se esperou da própria morte. O Paulo não teve problemas nas dificuldades e fomes. Ele próprio usa isso como um exemplo de fé. Claro. Olha, a minha fé não foi beliscada por causa das tribulações, por causa disto, como dizem Filipenses, não é? Por isso é que ele disse, posso todas as coisas naquilo que me fortalece, como a Carla falou na semana passada. E muito bem. Exato. Porquê é que eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece? Porque cheguei até aqui. É isso. E aquilo que não me derrubou me edificou. E eu agora só. Isto é fé. Porquê? A fé é a consciência adquirida de que aquilo que Deus promete é. A fé é uma questão de convicção. E a convicção vem por revelação. Se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, mas a palavra tem que ser revelada ao nosso coração. Eu posso saber muito da Bíblia e ter fé zero. Eu posso citar o Salmo 91 de frente para trás e de trás para a frente e ter fé zero. Mas há um irmão que pode saber uma 10ª parte da Bíblia que eu sei e ter fé que eu não tenho. Claro. Porquê? Porque ele ocupou-se mais em conhecer a Deus, em ouvir a Deus. A fé é fruto de um relacionamento.
A fé é eu chegar a Deus e dizer assim, Senhor, o que queres que eu faça? É isso. E então vou agir em conformidade com aquilo que Deus me disser. Olha, faça assim, olha, ao irmão que entra triste, Senhor, aquele irmão está triste, está a mexer comigo, Senhor, o que é que queres que eu faça? E a voz do Espírito diz, vai lá e dá-lhe um abraço, não digas nada, dá-lhe só um abraço. Eu estou a cumprir a vontade de Deus, eu estou a agir em fé em favor do irmão. E não é que esse abraço vai mudar o quadro. É verdade, É verdade. é isso. Com coisas simples. É verdade. E sem palavras. Com coisas simples. É verdade, é isso. Nós às vezes tentamos agir por conta própria. Não quer dizer que um abraço não saiba sempre bem. Claro. Não. Agora, quando nós agimos por fé, nós agimos na certeza de que as coisas vão acontecer. Não é porque está prometido, é porque Deus me revelou que vai cumprir essa promessa. Exato. É diferente. Ou seja, eu já estou convencido, eu estou plenamente convicto de que aquilo que eu ouvi no meu íntimo foi Deus que falou comigo. Então eu vou agir em conformidade com o que eu ouvi. Sem receios. Mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E o que é que fez Pedro andar sobre as águas? A voz de Jesus, sou eu, anda. Claro. Exato. E o Pedro andou. Ele foi. Mas quando o Pedro começou a racionalizar, disse assim, mas espera lá, isto é impossível. Isto está contra todo o tipo de lei. É como muita gente não acredita na cura divina. Porquê? Porque como é que um cancro pode ser curado sem intervenção do médico? Pode. Porque o Deus que nos criou é que sabe como nos restaura. É verdade. Certo? É verdade. Essa é a grande verdade. É, sim, senhor. Mas quando é que Deus cura? Sempre? Não. É quando Ele quer. É quando Ele quer. Ele é que manda. Porque Ele é soberano. É E isso. sabe porquê? Para que o homem não seja glorificado, mas para que seja glorificado Deus. Sim. É isso mesmo. Houve uma altura no tempo da igreja, e não muito longe deste tempo, em que um era o pastor da cura, outro era o pastor da libertação, ou seja, cada pastor parecia um copinho de unção. A unção para a cura, a unção para isto, a unção para aquilo. Na verdade, a Bíblia nos revela que nós temos a unção do Santo. Há uma unção só. É isso. É única. E a unção do Santo é aquela unção que faz com que nós nos movamos em favor dos outros. É isso. É verdade. Que nenhum de nós tenha a sua vida por preciosa. O Paulo dizia, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Porquê? Porque eu fui chamado para me devotar aos outros. Enquanto a vida para mim foi preciosa, eu fui procurar aquilo que alimentava o meu ego. Era bater nos crentes. Porque eu pensava que estava a agir segundo a vontade de Deus. Quem é que são estes? Agora que vem para aqui dizer estas coisas. Então vá a pancada para cima. Não é? Até ao ponto de consentir na morte do Estevão. Mas quando ele provou do amor de Deus, tudo mudou. Tudo mudou. A vida do Paulo mudou por causa da grande manifestação do poder de Deus e do amor de Deus. Porque o Paulo começou a compreender que tudo o que ele que tinha feito até ali foi errado, mas que agora o Deus, em vez de o punir, em vez de o castigar, o chamou para usá-lo. É isso. Para mim é o ministério, para além do ministério de Jesus, é o ministério mais fascinante, é o ministério de Paulo. Porque o Paulo teve um trabalho tremendo. O Paulo fez fazer com que os outros acreditassem que ele já não era o mesmo. Paulo foi um verdadeiro ressuscitado. Paulo era um homem que toda a gente o temia. Exato. E a partir do momento em que ele teve o encontro, em que ele caiu do cavalo, porque todos nós só podemos ser alguém quando caímos do cavalo. Quando a nossa presunção cai, quando a nossa vaidade cai, quando o nosso ego cai, quando o nosso orgulho cai, quando a nossa teimosia cai. Todos nós temos que cair do cavalo. Por isso é que a Bíblia diz para ninguém se estribar no seu próprio entendimento. Exato. E então o Paulo, quando ia na estrada de Damasco, quando teve esse encontro com Jesus, ele ficou cego e depois passou a ver. E repara, a cegueira dele, o errado da vida dele foi o que fez com que ele desse certo. É engraçado, não é? Há coisas interessantes. O crente o que é que faz? O crente pensa que, por fazer as coisas certas, tudo tem que dar certo. Não. Nada disso. Assim como também ele pensa que tudo o que é errado é pecado. Mas escrever borracha com X não é pecado, mas é errado. Mas não é pecado. Ou é? Não. Então nem tudo o que é errado é pecado. Claro. Não é? Tudo o que não é de fé é pecado. Mas há certos erros que não são pecado. Exato. Ou vocês não? O que é que vocês acham? É Não é? verdade, é isso. Há erros que não têm nada a ver com pecado, mas há acertos que não têm nada a ver com santidade. Pois. Porquê? Porque o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. Eu posso estar a fazer as coisas certas com o propósito errado. E o que é que vale para Deus? É o certo que eu faço ou é o errado que eu tenho no meu coração? O errado, quem não É sei. o errado que eu tenho no meu coração. Exato.
Porque o Caim também fez coisas certas, não é? O Caim Claro. também foi oferecer uma... Mas Deus olhou Exato. para o coração dele, não olhou para a oferta que ele trouxe. Olhou para aquilo que o moveu a fazer o que ele fez. Exato. E não viu nele o quê? Pureza. Exato, é isso. Por isso é que Deus se agradou de Abel e não do Caim. Mas disse ao Caim, Caim, nada está perdido. Acerta-te. Nada está perdido. Acerta-te. Aproveita o teu erro para seres levado ao acerto. Mas ele não quis, pronto. Paciência. Estão a ver, irmãos? Então, vamos continuar. Diz assim. Vocês precisam, versículo, continuamos no 36. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Só a perseverança. Só aquele que prevalecer até ao fim. Irmão, salvação. Salvação não é a garantia de uma confissão que eu faço. Eu posso confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador, mas desde que Ele não seja o meu Senhor e o meu Salvador, eu continuo perdido como estava. Claro. Porque há pessoas que pensam que essa confissão é um amuleto. Não, não. A confissão tem que ser algo no íntimo. A palavra da fé é a palavra que eu falo porque eu creio. Eu não falo para crer. Quando eu digo eu aceito a Cristo como meu Senhor único e suficiente Salvador, Exato. eu me entrego a Ele. É isso. Aí sim, aí começa o meu processo de salvação. Claro. Porque eu tenho que perseverar até ao fim, porque há muita gente que aceita Cristo e se perde. Então a salvação não é um garante. Ela está garantida. Ela está garantida. Mas nós não estamos. Nós só nos garantimos se perseverarmos até ao fim. Exato, Certo? exato. Então nós temos que ser quê? Perseverantes. Ok, a promessa tomou-me. Eu não me vou deixar de mover por coisa nenhuma. Porque nós às vezes somos tomados da promessa, como o Pedro foi tomado da promessa, mas depois começamos a olhar à volta. E então nós damos mais crédito. Isto é crença. Deus não precisa do meu crédito. Não. Vocês já viram que a fé não tem nada a ver com crença, mais uma vez? Não. Deus precisa do meu crédito para alguma Não, coisa. de maneira nenhuma. Então, o que é crer? É dar crédito a. Então eu tenho que dar crédito a Deus. Não, de maneira nenhuma. Não. Acho que isso é muita presunção da minha parte, não é? Nada disso. Não é? Crença é dar crédito. Claro, é. Enquanto que a fé é o fundamento que me sustenta a mim. Exato. É completamente diferente. Exato. E então aqui diz assim, no 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E o 38 diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. Ou seja, ele será constantemente constante. Porquê? Porque se assim não for, é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz a seguir, e se retroceder, não me agradarei dele. É isso. É isso. Não me agradarei dele. Exato. Amém, irmãos? É verdade. Vamos ver agora uma coisa muito interessante. Tiago 2. Tiago 2. Vamos ler aqui a palavra do apóstolo Tiago, que também nos faz ver que a fé não tem nada a ver com crença. Crença tem a ver com a religião. E a religião é a necessidade que eu manifesto a uma entidade na esperança de que ela satisfaça o meu desejo. Mas a fé não é assim. Não. A fé é a certeza de que aquilo que Deus promete é meu. É isso. Mas é Ele que vai revelar à minha pessoa quando Ele me toma por dentro. Porque eu não vou mexer uma palha sem que Ele diga vai. É isso. É isso mesmo. Certo? É verdade. Vocês já repararam o cuidado que Josué e o Caleb tiveram quando vieram de espiar a terra prometida? Todos infamaram a terra. Olha, a terra realmente, pelo meio da qual nós passamos, é terra muito boa. Bom, mas há lá gigantes. Há lá isto. Então eles começaram, uma parte deles começaram a infamar a terra. A dizer assim, aquilo é complicado, a gente não consegue. A gente não consegue. Há lá gigantes, nós somos como gafanhotos. E eles não disseram nada. Mas eles começaram a saber, eles próprios, lá está o cuidado que nós temos de ter de não nos compararmos com ninguém. É verdade. Nós somos seres únicos, não há ninguém igual a mim. É isso, é verdade. Nós temos que ter assim. O mal do ser humano, e muitas pessoas são deprimidas porque vivem uma vida inteira de comparação com comparação. Eu comparo o que eu tenho, o que é que eu não tenho. Olha, eu tenho um emprego que aquele não tem. Olha, eu tenho isto que aquele não tem. Então começam-se a inflamar eles próprios e a entrar em autodepreciação. Exato. Por isso são pessoas deprimidas. Exato. Eu não presto para nada, não valho nada, o outro consegue tudo, eu não consigo nada. Exato. Isto acontece entre irmãos, até. E então aqui, o Tiago diz uma coisa interessante, quer ver? Diz o verso 14 no capítulo 2. De que adianta, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, se não tiver obras?
Então estamos a ver que a fé é ativa e não passiva. Então todo aquele que vive por fé está sustentado pela verdade, e a verdade não muda. Não, A verdade não muda, irmãos. maneira nenhuma. E então diz assim, de modo que, acaso a fé pode salvá-lo? Essa fé inoperante pode salvá-lo? Nem a ele, nem a ninguém. Maneira nenhuma. Então diz assim, se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados, agora repare o seguinte, olha o exemplo que o Tiago vai buscar. Vai buscar no quê? O exercício da fé em função dos outros. É verdade. É verdade. Não é em função da sua própria vida. Estão a ver o exemplo? Exato. Pronto. É porque é cultivada no coração das pessoas uma fé egoísta. Põe a fé para o seu salário, põe a fé para a sua casa, põe a fé para o seu carro, põe a fé para isto, põe a fé para aquilo. É uma fé materialista cujo centro da fé sou eu. Eu e a minha vida. Então e os outros à minha volta? Não interessa. Interessa. Temos que olhar por isso. Nós temos de desenvolver a fé desta maneira. Foi Deus que me chamou, Ele vai cuidar de mim. Para quê? Para que eu possa cuidar dos outros. Claro, exato, é isso mesmo. Ah, vocês não ouviram. Ouvimos. Eu vou falar devagar, A fé de Deus para nós é esta. É a certeza de que Deus me chamou, Ele cuida de mim. Para quê? Para que eu possa ter paz para cuidar dos outros. Claro, é isso mesmo. É isso mesmo. E vamos ver se é ou não é. Vamos ver se é ou não é. Diz assim, se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês disser assim, mete fé para o pão, ponha fé para a roupa, Não. ponha fé, meu irmão, tenha fé, meu irmão. Você não tem pão, é porque não tem fé. Ou então alguma coisa está mal na sua vida. Pois é, mas o apóstolo Paulo tinha a vidinha certinha com Deus e disse que teve fome. Olha, é verdade. Então eu não consigo compreender esse conceito de fé tão errado. Sabe que esse conceito de fé sabe o que é que gera nas pessoas? Sentimento de culpa. É. Eu não tenho emprego, é porque eu não devo ter a minha vida acertada com Deus. Eu não tenho, irmãos, Deus não responde ao merecimento, irmãos. O merecimento é coisa do mundo, não é coisa de Deus. Vocês já viram que a graça não era, nós não éramos merecedores da sua graça. Não. E Deus não nos agraciou. Claro, exato. Deus alguma vez deu o filho a dizer assim, olha, eu dou o meu filho por este e para aquele e para outro. Para aqueles não, mas para vocês dou. Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E como é que, mas que mundo é que Deus amou? O mundo que estava todo virado do avesso. Exato. Um mundo que não tinha ponta para onde se pegasse. Como está agora. O amor de Deus foi tão... Por isso é que o Camões escreveu, o amor é cego e vê, não sei o quê. Exato. E é verdade. O amor é cego, mas vê. Porque Deus não olhou para a imundícia do mundo, mas para a necessidade que o mundo tinha de ser salvo. E Deus disse, não, a partir de agora não são vocês que vão sacrificar para mim, sou eu que vou sacrificar em vosso favor. Foi. Sou eu que vou apresentar o cordeiro a vosso favor. O sacrifício é meu, não é vosso. Exato. Eu não quero sacrifícios vossos. Agora vou eu sacrificar. Porque o vosso sacrifício não vos mudou, mas o meu sacrifício vai mudar muitos. Não vai mudar todos, mas vai mudar muitos. É verdade. É isso. Estão a ver? É mesmo. E então o que é que Deus tirou? Deus tirou das mãos dos homens, Deus tirou das mãos dos homens o conceito de procurarem a sua glória. Mas há muita gente que quer manifestar a sua prosperidade para a sua glória. É isso. É verdade. Olha! É verdade. Deus me fez prosperar e tal, me fez prosperar. E o coitado do irmão que está na igreja de condição humilde, como é que ele se sente? Pois é, Deus gosta mais daquele que gosta de mim. É tudo isso que vai partindo as pessoas. E muitas pessoas apostataram à fé, apostataram à igreja, precisamente por serem verbalmente maltratados. Exato. E por serem escorraçados por esses conceitos errados de fé. Exato. E eu sou conhecedor disso, porque eu vivi isso na primeira pessoa. E então diz a Escritura assim, se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vai em paz, irmão, em nome de Jesus eu te abençoo, Pai, enche a barriga deste irmão. Isto é um ato do espiritual. Irmão, ó Pai, que este irmão que chegou aqui com fome, saia daqui de barriga cheia no nome de Jesus. Isto é invocar o nome de Jesus em vão, irmãos. Mas a igreja diz, oh, Deus esteve lá, olha aquela oração poderosa. Oh Pai, o espírito da fome, eu ordeno, sai dele em nome de Jesus. Isto é palhaçada, irmãos. Isto é brincar com a vida das pessoas. É verdade, é isso. É. Eu me insurjo contra isso. E me insurjo contra isso em nome de Jesus. É verdade, é. E então diz aqui, e um de vós disser, vai em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se.
sem porém lhe dar nada. Eu agora posso brincar, nem Israel vi fé tão grande como esta. O próprio Jesus disse. Não é? Diz assim, sem porém lhe dar nada. De que adianta isso? Nada. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é É morta. morta. É isso. Estão a ver? É A verdade. fé não tem nada a ver com crença. É isso. E então depois diz assim, quem tem fé age. O que é que Jesus disse? Olha, vocês, se estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, o que é que Jesus está a dizer? A fé está em vós. Então peçam o que quiserem e vos será feito. É isso mesmo. É verdade. Tudo o que pedires em meu nome ao meu Pai, eu o farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que seja tributada a Deus toda a glória. É isso. Verdade. Não é o pastor da libertação, não é o pastor da cura, não é o apóstolo da não sei quê. Não, é Deus, irmãos. A glória é dele, ninguém pode roubar a sua glória. O seu nome é santo. E então depois diz assim, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. E depois vamos ver como é que é. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demónios creem e tremem. Então se fé fosse crença, os demónios eram gente de fé. Claro. Eram nossos irmãos da fé. É. É verdade. Então fé não tem nada a ver com crença. E então depois diz assim, insensato, queres certificar que a fé sem obras é morta? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam o quê? Agindo juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Porquê? Porque a fé é o firme fundamento do que se espera, mas a prova do que se não vê. Então a fé sem obras é morta. Porquê? Porque não vai provar coisa nenhuma. Exato. Está a compreender, irmã? Estou a compreender? É verdade. Eu posso dizer, eu creio e tal, isto e aquilo e não sei o quê. Então agora o tempo passa e nós vamos ver o fruto dessa crença. E o fruto dessa crença, o fruto não aparece. Então isso é uma fé morta. Porquê? Porque foi uma manifestação de uma fé errada, porque há uma fé fingida. A Bíblia fala da fé não fingida, então há uma fé fingida. Claro. É a fé fingida que fala aquilo que Deus não disse para ter aquilo que Deus não promete. Pois. Eu vou falar devagar. Vocês estão a compreender? verdade, é isso. A fé fingida é a fé que fala o que Deus não disse, criando uma expectativa de alcançar o que Deus não promete. Claro. E como as coisas não acontecem, como é que fica o ser humano? Está completamente. Seccionado, completamente partido. Então diz a palavra não funciona. Não é a palavra, é o ensino errado. É isso. É A isso. palavra não tem que... Eu não estou aqui a defender Deus, porque tomara eu que Deus me defenda, não é? E que Jesus é o meu advogado agora. Eu não Claro. tenho que defender Deus em coisa nenhuma, Exato. mas eu considero que isto é uma luta que... Irmãos, esta é a luta da igreja. Porque, infelizmente, a igreja é que precisa de ser evangelizada. Não é o mundo, é a igreja. A igreja precisa de ser evangelizada para tomar a consciência de quem Deus é e do que é a fé. Exato. Se a fé é um firme fundamento, então a fé é a garantia de que aquilo que Deus fala é. É que eu vou buscar. E então eu firmo nessa fé. E o que é que me firma na fé? É a revelação. É a revelação da palavra. Mateus 16, querem ver? Mateus 16. Há uma escritura de Mateus 16 e estou prestes a... Vocês vão ver uma coisa. Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Mateus no capítulo 16 fala-nos aqui a dado passo no versículo Jesus estava a falar com os discípulos sempre com cuidado. Jesus nunca quis ser seguido por quem não o conhecesse, e então Jesus sempre questionava quem era e quem não era. E então aqui no versículo 15 diz assim, no versículo 13, portanto, Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros... Repare, há uma separação entre nós e os outros. Exato. Porque nós estamos com Deus, somos supridos por Ele, mas os outros não o conhecem, são necessitados. Há uma diferença entre aquele que serve e o que é servido. Vocês compreendem? Nós entramos na igreja para quê? Para sermos servidos pela igreja. Mas nós agora servimos à igreja. Exato.
Porque isto tem que acontecer. Porque isto é que é discipular. É deixar de ser carenciado para ser supridor. Este é que é o verdadeiro discipulado. Eu entro na igreja carenciado, mas agora sou um abençoador suprido. Porquê? Porque eu agora sou uma arma na mão de Deus. Eu sou um instrumento divino na mão de Deus. Claro. Para quê? Para assistir àqueles que vêm como eu vim. Exato. Vocês É compreendem? verdade. E alguma coisa tem que mudar na Claro. igreja. Eu não vou ser um pedinchão constantemente, mas eu agora tenho que ser alguém que intercede pelos outros, alguém que ore pelos outros, alguém que cuide dos outros. Eu já não tenho a minha vida preciosa, porquê? Porque a minha vida já está na mão de Deus, Claro. eu já estou entregue na mão de Deus. Exato. Os outros é que precisam. Deus cuida, não andem ansiosos por coisa alguma. É. O Pai sabe o que vocês precisam. Olha, quando Jesus enviou os discípulos, o que é que Ele disse? Ide 2 a 2. Não levem alforjes, nem alparca, nem 2 túnicas. Eu quero que vocês andem na minha total dependência. E eles foram na total dependência de Deus. Porque se não fossem na total dependência de Deus, eles tinham desistido e tinham-se distraído. Exato. E porquê é que foram 2 a 2? Porque vocês são fracos. Quando um cair, há outro que o levanta. Exato. E hoje é um, amanhã é outro. É verdade. Hoje é um, amanhã é outro. Os irmãos estão a compreender? É verdade, é isso. Agora vamos continuar a ler, depois a irmã fala, está bem? Vamos continuar a ler. No versículo 13 diz assim. Já lemos o 13. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, olha, alguns dizem, é João Batista, outros dizem que és Elias, ainda outros dizem Jeremias ou um dos profetas. E depois Jesus virou-se para eles e disse, e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E agora vamos ver que tudo é falado por fé, por revelação. A fé se manifesta por divina revelação. Exato. Não é pela nossa cabeça. Não. Não é por eu saber que maior é o que está em mim do que está no mundo. Não é nenhum. Porque nós às vezes falamos, maior é o que está em mim do que está no mundo, mas os joelhos tremem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas o coração aperta. Porquê? Porque isso é apenas uma mera convicção. Exato. Apenas é uma mera confissão. Exato. Mas a palavra da fé é a palavra que é confessada, mas ela é querida. É. Eu falo porque, não, maior é o que está em mim. É. Então, É eu falo com essa garantia, ok? É isso. Então vou terminar assim, diz assim. Eles responderam, versículo 15, e vocês quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado pela carne ou pelo sangue, Não. mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a revelação, quem edifica é Deus. Então quem edifica a fé é Deus. Pela sua divina revelação. Não é por capacidade intelectual. Diz assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é que edifica a igreja? É o pastor? Não, é Deus. É Deus. É Deus. E quem é que é a igreja? Aqueles que creem em Deus. Aqueles que se deixam mover pela vontade de Deus. Exato. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que ligar terá sido desligado. O que ligar terá sido ligado. O que desligar terá sido desligado. Olhem para mim. O que é que isto significa? Uma coisa muito simples. O que é que são as chaves do reino? A chave do reino é a chave hermenêutica interpretativa. É Jesus Cristo. É olharmos para Jesus Cristo. Exato. Porque ninguém nos leva ao Pai a não ser Ele. E a chave é mesmo essa. É a revelação. A revelação. Não é o que a palavra diz, é o que está por trás da palavra. Amém, irmãos? Amém. Então, pelo adiantado do tempo, vamos ficar por aqui e depois vamos continuar mais para a frente a abordar este tema da fé. Amém? Amém. Eu despeço-me das pessoas lá de casa. Um grande abraço fraterno, em nome de Jesus Cristo. E que vocês tenham sido abençoados por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.